Nós iniciamos o tempo quaresmal, que é um tempo que nos convida à conversão. Se inicia hoje e termina na tarde da quinta-feira santa, antes da celebração da ceia do Senhor. Este tempo de 40 dias na igreja, ele consiste em nos preparar para a Santa Páscoa da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A cor deste tempo litúrgico é o roxo. O roxo na quaresma simboliza a penitência. O roxo no tempo do advento significa a espera. E o roxo nas exéquias dos defuntos simboliza o luto. Portanto, amados irmãos, este é o tempo de combate espiritual, em que a igreja entra no deserto para se purificar, para renovar a sua adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de igreja, não estou falando desse prédio, estou falando de mim e de vocês. Quando a igreja nos coloca diante de um combate, quando a igreja nos envia para lutar contra o pecado, a igreja não nos envia despreparados, a igreja não nos envia de mãos vazias, mas a igreja nos dá as armas adequadas para que nós tenhamos condições de lutar contra o pecado, de lutar contra todo mal e sermos vencedores e alcançarmos a renovação da nossa vida. A primeira arma, amados irmãos, desta quaresma é o jejum, que a igreja nos entrega. Como fazer este jejum? Você pode fazer a refeição do almoço de modo simples, e o café da manhã e o café da noite você faz também de modo tão simples que, juntando os dois, não dá nenhuma refeição completa. E vale lembrar que líquido não quebra jejum. Se pode tomar leite, se pode tomar água, se pode tomar líquido. Portanto, amados irmãos, no jejum, a fome que sentimos, a fraqueza que nos dá, nos lembra que a sua vida é de Deus. A vida não está em você como uma propriedade sua. A vida não é sua. A vida é de Deus. A vida é um dom que Deus lhe deu. E como dom, ela pertence a Deus. E depois, amados irmãos e irmãs, o jejum, ele também quebra
o nosso orgulho, não é a nossa prepotência. O jejum nos lembra que nós não somos nada, nada, sem Deus. E ao fazer o seu jejum, você deverá dar aquilo que você não consumiu aos pobres. Sabe aquelas pessoas que andam no interior? Lá em casa a gente é pobre, né? E toda Semana Santa a minha mãe dizia: vão pedir o jejum à sua madrinha, não é? E a gente ia pedir o jejum. Aquele jejum que os pobres vão pedir nas nossas portas é justamente aquilo que você deixou de comer. É como se o pobre dissesse: me dá o que é meu, né? Não basta só fazer jejum sem deixar de comer, mas não tem uma ação em função da vida do outro, da vida do irmão. A oração é a segunda arma que a igreja nos entrega. Neste tempo quaresmal, os cristãos devem intensificar a sua vida de oração. Você já reza? Ótimo. Mas no tempo da quaresma, você deve aumentar as suas orações. E algumas propostas para lhe ajudar. Que tal se propor rezar os 150 salmos durante esta quaresma, né? Dividindo nos 40 dias de tal modo que quando terminar a quaresma, você já tem rezado os 150 salmos. Não é somente para ler os salmos. Eu estou dizendo é para rezar. É para que os salmos entrem na sua vida. É para que os salmos penetrem o seu coração. É para que os salmos lhe ajude a se fortalecer na fé e a crescer na sua vida espiritual. Depois, outra sugestão é rezar a via sacra, não é? Se você for uma pessoa mais orante, pode até rezar 2 vezes, nas sextas e nas quartas-feiras. Não estou falando aqui de oração comunitária, não estou falando aqui de oração com o povo, estou falando da sua oração pessoal, da sua oração individual, você e Deus. E a via sacra é uma oração excelente porque ela nos coloca em contato com os sentimentos e com os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, sem a oração você não cresce na sua vida espiritual. Sem a oração você não conhece o coração de Deus. E dizia Dom Henrique: sem a oração você não voa mais alto para Deus. Disse ele que você fica que nem o voo da galinha, não é? A galinha nunca voa alto, ela voa muito baixo, se bate, não é? Ela voa, cai, voa, cai, voa, cai, não é? E assim é a sua vida sem oração. Você fica se debatendo e nunca chega aonde você deseja chegar na sua fé e na sua vida espiritual. E por último, a terceira arma é a esmola. Portanto, amados irmãos, sejamos caridosos, não é? Durante esta quaresma.
Que tal você escolher uma família pobre? Que tal você escolher uma instituição de caridade, se você não quer dar esmola na sua porta, para doar o seu jejum, não é? Todas as semanas você vê o que você não comeu. Não é o que você quer, é o que você deixou de comer. Se você come filé, você tem que doar filé. Se você come camarão, você tem que doar camarão, não é? Não era o que você ia comer? Não foi o que você deixou de comer? Por que você deixou de comer camarão e filé e quer doar arroz? Não pode, não é? Isso, o jejum é claro. É dar e é doar o que você deixou de comer, não é? Não é o que você quer. Jejum é claro, né? Então, a esmola, não é? Quando a gente fala da esmola, da caridade fraterna, a gente logo pensa somente em dar, não é? Somente naquilo que a gente entrega, materialmente falando. Mas a esmola, a caridade fraterna, ela pode ser uma visita a um doente, ela pode ser um propósito seu para se aproximar de uma pessoa que você está distante. Pode ser você se aproximar de uma pessoa, por exemplo, que anda no caminho errado, que precisa, não é, de uma orientação sua, que precisa de um conselho, que precisa da sua ajuda. Tudo isso é esmola. Tudo isso faz parte da caridade fraterna. Portanto, amados irmãos, sejamos criativos nesta quaresma. Não seja mais uma quaresma, não é? Porque quando a gente vive muitas coisas, a gente corre um grande risco das coisas perderem para nós o sentido e o valor. A gente faz por fazer e as coisas não fazem mais efeito na nossa vida, não é? E para concluir a nossa reflexão, olha só o convite que o Senhor te faz na leitura. Voltai-vos para mim, não é? Voltai-vos para mim. Este é um tempo de voltar-se para Deus. E voltar-se para Deus é converter-se. Voltar-se para Deus é superar os seus vícios. Voltar-se para Deus é superar os seus preconceitos, a sua maneira de ver, de pensar, de agir, para ver, agir e pensar com o agir e o pensar de Deus. Voltai-vos para Deus, porque Deus é misericordioso. Voltai-vos para Deus, porque Deus é bom, porque só Ele pode lhe conceder o perdão de seus pecados. Portanto, amados irmãos, daqui a pouquinho nós vamos receber as cinzas em nossa cabeça, não é? As cinzas quer nos lembrar o nosso nada, a nossa pequenez diante da grandeza daquele que te criou do pó. Lembra que tu não és nada, que tu és pó, simplesmente pó, e ao pó voltarás. Só isso, né? Quaresma, tempo de conversão. Convido a vocês desde hoje a fazer o seu plano, seu projeto para viver bem esta quaresma. E por último, quero lembrar que a quaresma termina na quinta-feira santa, mas a penitência e o jejum vai até o sábado santo. Só termina no sábado santo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.